eu criei o funk. Por quê? Porque em uma dessas incursões de escrever no livro, o Hermano Viana é irmão do Herbert Viana, do Paralama do Sucesso. Aí no estúdio deles, eles receberam uma bateria pequenininha eletrônica, e aí ele foi e me levou essa bateria para poder eu conhecer como é que era uma bateria eletrônica. Aí eu liguei no baile lá no RCN, nunca mais esqueço, comecei a bater, vi aquele monte de gente em volta de mim para olhar aquele negócio. Foi no ritmo e mandou... Parecia até o espelho na tribo indígena, né? Quando o cara pega o espelho que todo mundo fica curioso o que é. Aí eu comecei a brincar ali e tal, não sei o que. Ele no ônibus foi me dizendo como é que funcionava a bateria, eu decorei a tela e tal. Aí ele foi embora, morava em Copacabana, morava lá em Alcântara. Aí ele vai... No dia seguinte eu acordo ele de manhã, faz a programação assim, bota a bolinha no lugar tal, não sei o quê, bota a bolinha no lugar tal, aperta o botão tal e tal. Aí ele apertou, caramba, ficou legal isso, hein? Como é que tu fez isso? Eu falei, cara, sonhei. Você me deu as dicas de como ela funciona, eu fui com as dicas de como funciona na mente, criando a batida. Aí ele falou, cara, tu merece, vou dar de presente a bateria para você. Nisso que ele me dá a bateria, eu falei, caramba, já sei. Vou criar os ídolos do movimento para ocupar os jornais, as televisões e dar visibilidade ao movimento das pessoas excluídas. Os invisíveis vão passar a ter visibilidade a partir do momento que tiver seus artistas. Não, quantos saíram, meu irmão? Olha a quantidade de gente. Eu obrigado, cara. Que nada, cara. Sou fruto disso. Sem saber de tudo isso, você entrou e me salvou lá. E muita gente com essa sua visão, com essa sua iniciativa. E alguém que acreditou no que você já acreditava. Né? Não, aí quando o Hermano está escrevendo lá a tese de mestrado, que ele me dá a bateria, o professor dele, Gilberto Velho, o nome dele, no livro você vai ler isso, chama a atenção dele. Fala que ele não podia ter me dado a bateria. E fala o seguinte, você acabou de dar um rifle ao chefe indígena. Você pode mudar a história do funk a partir dessa bateria. O cara falou isso para ele, está no livro escrito. Caramba. O livro que saiu naquela época. O livro saiu em 87, 88. E ele fala, cara, o pesquisador ele só pode registrar, ele tem que observar e registrar. Ele não pode interferir. O processo da ingenuidade que tu fala foi esse. Então, foi a ingenuidade de não entender o preconceito, né? E ele de me dar a bateria achando que estava me dando um brinquedo. E mal sabia ele que aquela bateria ia mudar toda a história. Podia mudar toda a história. E mudou. Como mudou. Chegou no mundo. Aí você teve medo nessa época de não fazer as coisas acontecerem, do funk que é hoje, aquele medo, aquele receio? Não. Eu tinha certeza de que ia acontecer. Exatamente. Tinha certeza absoluta. Tanto que eu tive várias brigas por conta de acreditar, e as pessoas às vezes não acompanharam a minha fé, não acompanharam aquilo que eu acreditava. Por exemplo, só um exemplo, né? Eu fiz a primeira música eu fiz em 88, foi Belo da Mulher Feia. Foi eu e a Abdula que fizemos. Eu lembro da mulher. Em 89, quando eu fui lançar o disco pela Polygram, que o Cidinho e o Mirto me convenceram a fazer pela Polygram, eles queriam colocar o nome do disco de funk carioca. E eu falei, não, cara, é funk Brasil. Mas não tem funk no Brasil inteiro. Eu falei, não tem agora, mas aguarde que você vai ver o que vai acontecer. E aí foi uma briga que eu tive com a gravadora. Primeiro, eu tive a primeira briga foi com os dançarinos, né? Porque naquela época tinha muito concurso de dança nos bailes. E eu convidei os dançarinos campeões para cantar no disco. E eles falaram que não acreditavam que pudesse dar certo funk nacional. Então eu falei, não, funk nacional, cara, vocês já tem roupas iguais, vocês ensaiam, vocês têm fã-clube, vocês se apresentam, tem presença de palco. Cantar para vocês vai ser o próximo passo. Então vocês estão perdendo tempo não cantando. E eu estou fazendo um disco. Então eu queria convidar vocês para participar, porque é o plus da carreira de vocês e vai me ajudar a fazer um disco. Só que esse disco não é o disco de vocês, é uma coletânea que vai apresentar vocês para o mercado e vocês, cada um vai partir para sua carreira solo e o próximo disco com uma nova leva. Porque eu estou criando um movimento, não estou criando um disco. Entendeu? Não é um produto, não é trabalhar a produção do grupo em si, né? Não é. Ali, tanto foi outra briga que eu tive depois, que eles queriam repetir o pessoal do primeiro disco no segundo, pelo sucesso que foi o disco. Mas aí eu falei que não. Abrir espaço para outros. Eu não vou fechar, lógico, já tinha. Porque acontece o seguinte, para fazer o eu tive que praticamente quase que inventar os artistas, quase que criar os artistas. Eu peguei só quem acreditou mesmo naquele momento. No segundo disco, essa galera que eu
porque eu os convidei para participar do primeiro, me procurou com a fitinha na mão já para poder participar. Porque no primeiro eles não acreditaram, mas como o disco explodiu, foi muito sucesso, eles correram para Brasil, poder... não foi? Foi Brasil 1, em 89, Entendeu? Então, havia todo mundo com fitinha. Eu já tinha praticamente quase que já uma oferta maior. Antes eu não tinha oferta nenhuma, eu tinha que criar e inventar os artistas. E os que eu convidei não aceitaram. No segundo disco, já tinha uma oferta já pelo sucesso do primeiro. Então já tinha a segunda turma selecionada. Ali, pronta, e aí a gravadora veio e falou, não, que a gente quer repetir os mesmos artistas, os mesmos, a coisa que deu certo não pode mudar. Eu falei, não, vocês estão querendo que eu faça um disco, ou faça um grupo, ou uma banda, mas eu não, estou fazendo um movimento. É outra coisa. Cada um aqui, o Abdullah vai fazer sua carreira solo, Batata vai fazer sua carreira solo, Ademir vai fazer sua carreira solo, Guto vai fazer, todo mundo que vai participar da sua carreira solo. E aí vem uma nova galera para depois partir da sua carreira solo, depois uma nova galera. É assim que eu vou criar um movimento. Daí tirar um e outro depois de alguns lançamentos e criar um especial é diferente. Né? Então, mas a ideia era exatamente cada um partir para sua carreira. O disco, na verdade, era o primeiro passo. Os outros passos, cada um ia dar e achar seus caminhos. Start do movimento. Start da carreira de cada um e start do movimento. Entendeu? Então, tudo que está acontecendo hoje, eu sabia que ia acontecer, mas não sabia que ia estar vivo para acontecer. Então, o trabalho que eu fiz foi um trabalho de dedicação. Porque acontece o seguinte, nenhuma árvore cresce, floresce, dá bons frutos sem preservação de suas raízes. E quando você olha para trás, olha para outras histórias, você consegue replicar e repetir e saber exatamente como a sua história vai andar. E do que você está criando, que era o movimento. Então, eu fui para um movimento de samba e vi que o samba só conseguiu ter um sambódromo depois de 100 anos. Sim. E eu vi a capoeira só conseguiu ter um reconhecimento depois de 100 anos. E foi perseguido. Então, eu estava no movimento que era perseguido e o meu cálculo era que daqui a 100 anos ia ter o reconhecimento do funk. Então, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa para o futuro, para os meus netos e bisnetos. Eu sou neto do Marlboro, aquele cara que fez o primeiro disco lá atrás, entendeu? É porque eu tinha certeza, que ia acontecer, eu tinha certeza. Mas eu tinha certeza também que eu não ia estar vivo para ver acontecer. E, coincidentemente, a internet nasce em 89, assim que o Funk Brasil é lançado, a internet também nasceu em 89. E a internet foi o que acelerou o tempo e a divulgação e a pulverização do movimento funk. Sim. E que fez alcançar muito mais pessoas, muito mais rápido. Então, aquilo que ia levar 100 anos, levou 30. Entendeu? Levou 20 a 30 para poder ter o reconhecimento. E hoje a gente está vendo um reconhecimento internacional. Então, eu falo muito para as pessoas o seguinte, Deus foi muito bom comigo, generoso pra caramba, porque Ele me deu condições de criar. Eu não esperava que fosse tirar proveito, ou que estar nativa, ou que estar até vivo para poder vir acontecer, mas eu tinha certeza que ia acontecer. Mas eu falo que Deus